presença de espíritos sempre existiu na humanidade, como em outros orbes também, né? Como em outros planetas. O que vale a pena ser comentado aqui é que a existência do Espiritismo se deu pela vontade desses espíritos. Não foi um trabalho que o homem encarnado, a alma, quis fazer. Foram os espíritos que se manifestaram através de inicialmente, no ano de 1856, 55, 57, nessa época aí, se manifestaram através de uma coisa que ficou conhecida como mesas girantes. E como é que funcionavam essas mesas girantes? As pessoas botavam numa mesa várias letras, a mesa flutuava e girava e parava em cada letra, alguém botava uma seta e ia escrevendo ali. Comentaram com Allan Kardec. Allan Kardec, é bom que se diga, era um educador, um homem muito preparado na Suíça. Não era um homem comum. O Hippolyte Rivail Denisard. Era um homem de alta envergadura, fazia parte na época da Academia de Letras de Paris, já tinha escrito livros, né? Publicado livros, era um homem de alta envergadura, intelecto e moral também, é bom que se diga isso. Então falaram para o Allan Kardec, olha, tem umas mesas girantes aí, um fenômeno interessante. E ele disse, não, mesa flutuar e girar não é. Isso aí fisicamente é possível, se não vou. Depois, um outro amigo dele, depois de um ano, disse, olha, aquelas mesas estão falando. Ele aí disse, para uma mesa falar, não fala. Eu preciso ver de perto isso. Foi aí que Allan Kardec se permitiu, se autorizou a verificar esse fenômeno das mesas girantes, né? Na casa de uma senhora chamada Madame Plaison, salvo engano. E lá ele teve o primeiro contato. Ele verificou que toda causa inteligente, todo resultado inteligente tem uma causa inteligente. Ele se deu conta de que existiam outros meios de se comunicar. As famosas mesas girantes foi o início do Espiritismo, né? Quem cunhou este nome Espiritismo, aliás, foi Allan Kardec. Não existia. Foi ele quem cunhou esse nome. E a partir daí, em constante contato com esses espíritos, ele foi ganhando, por assim dizer, intimidade com o assunto, aumentando a responsabilidade, tentou, por um momento de aflição, titubear, e os espíritos disseram a ele que se ele não quisesse fazer aquele trabalho, que é chamado a codificação espírita, que outra pessoa faria, que ele ficasse muito à vontade. Mas que aquele era um trabalho do Cristo Jesus, não era um trabalho dos homens. E ele então se jogou de vez no projeto, né? É bom que se fale aqui, Hippolyte, ou Allan Kardec, como era conhecido, ele tinha 50 anos na época, perdeu vários amigos, perdeu a cadeira na Academia de Letras, que disseram que era coisa de louco. Mas ele, como um homem muito intelecto moral elevado, ele percebeu que tudo aquilo eram fenômenos de natureza real, concreta, que podia ser confirmada, podia ser checada. Por isso é que ele diz que a razão sempre há de prevalecer na doutrina espírita, né? E não o achismo.
Então muita gente confunde o espiritismo com o que viu ali naquela casa, o que alguém falou, o que é, é fácil falar de uma coisa quando você não tem conhecimento e você se encanta com as coisas, né? Então, existem determinados fenômenos que até para quem tem muito tempo de estudo encanta. Você vê um espírito se materializar na sua frente, por exemplo, não é? Sim. Ele não só se manifestar, mas ele também se materializar. Virar matéria. E você poder cortar um pedaço do cabelo dele, ficar na sua mão e ele voltar a se desmaterializar. Então, todos esses fenômenos, Hipólite Rivaio Denizar, ou Hipólite, né? Que é Allan Kardec, ele escriturou tudo isso. Foi um trabalho gigantesco de um cientista dentro dos critérios científicos. Testava, verificava, testava, verificava. Foram 15 anos para ele fazer esse trabalho. Quando aos 65 anos ele tombou na casa dele e teve a sua morte. Mas ele sabia plenamente, né, depois de 50 anos de idade, como estudioso, como pesquisador, como um homem científico, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele não tinha ideia da natureza e das lutas que ele iria enfrentar. Então vale a pena você assistir o filme Kardec para você perceber o quão ele enfrentou de dificuldades, né? Mas foi a maneira que o Cristo encontrou de retornar à nossa convivência nas suas bases puras, nas suas bases de excelência, de amor e caridade, sem nenhum tipo de sectarismo, sem nenhum tipo de proselitismo, enfim, né? Foi um mecanismo. Como o próprio Jesus disse que meu Pai, eu te enviarei um outro Consolador, que irá te esclarecer todas as dúvidas em tempo hábil. Então, o Consolador prometido é a doutrina espírita, é o Mestre Jesus renovado em outros conceitos, já que o homem estaria mais maduro do que o ano zero. Zero na contagem do ano do Cristo, né? Então, 1800 estava florescendo, né, por assim dizer, todo o movimento renascentista na Europa. Então, nasce aí de novo para a gente um Cristo diferente daquele Cristo punitivo, nasce um Cristo mais da razão. Então, vale a pena você se dedicar a compreender, porque é a minha história, é a sua história, é a nossa história, que diz de onde nós viemos, por que nós estamos e para onde nós vamos quando perdemos esse corpinho, que é apenas um aparelho para a gente viver aqui enquanto estamos encarnados na Terra. E a doutrina espírita é uma doutrina de autoconhecimento, de autoamor, de autoencontro, que responde todas as dúvidas que você tiver. Todas. Eu lhes asseguro, porque mando mergulhado na doutrina espírita desde sempre, há mais de 30 anos, então eu não tenho nenhum tipo de dúvida nem de questionamento. Então é preciso a gente estudar para que a gente possa dar algum tipo de palavra, de sugestão, de orientação, né? Não fique no que eu digo aqui, não. Procure ler o livro, procure ler outros livros, procure ler. Só entre Chico e Divaldo Franco são mais de 800 obras escritas, né? Psicografadas. Vale a pena. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim
cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas ações, em tuas posturas, tuas decisões. Muita paz, muita paz.